Salve, salve, aluna sargento 2024. Vamos prosseguir com nossas instruções, né? Vamos agora, pessoal, falar do assunto importante, teoria geral do crime militar. Tranquilo? Nós não vamos nos aprofundar na teoria, nós vamos só saber a diferença da teoria geral do crime comum para o militar. Ok? Vamos, pessoal, seguir então? Vamos lá, né? Primeiro momento, nós temos a seguinte situação aí, né? Seguinte cenário. Pessoal, o Código Penal comum adota a teoria finalista. Preste atenção nesses conceitos, tá? O Código Penal comum adota a teoria finalística. A teoria mais moderna, né? Mas o Código Penal Militar adota a teoria clássica causalista. Pessoal, até 84, 83, os dois códigos adotavam a teoria clássica causalista. O Código Penal comum sofreu, naquela época, uma reforma, passou, então, a adotar a teoria finalista. Mas o Código Penal Militar não foi contemplado com a reforma e permaneceu com a teoria clássica causalista. Agora, em 2023, tivemos uma nova reforma no Código Penal Militar, mas, por incrível que pareça, permaneceu a teoria clássica causalística. Mas o que é isso, hein? Vamos lá. Pessoal, a teoria finalista, preste atenção, pessoal. O dolo e a culpa fazem parte da conduta. O dolo e a culpa fazem parte da conduta, que integra o fato típico. É necessário analisar a intenção do agente. Então, quando você vai analisar a questão do crime, você tem que saber se a pessoa agiu com a intenção, com dolo, ou ela agiu mediante uma culpa. Ah, então estou começando a entender. Vamos prosseguir. A teoria clássica causalista, o dolo e a culpa fazem parte da culpabilidade. Pessoal, preste atenção nisso daqui. Ó. Então, quer dizer, no código, vamos passar o próximo que vai ser muito melhor a visualização. Vamos lá, pessoal. Olha o esqueminha que nós fizemos aqui, pessoal. Então, essa parte aqui, não se preocupem que vocês vão estudar isso daqui lá no penal comum. Eu não quero entrar nessa situação de destrinchar todos os elementos do crime, porque vocês vão estudar no penal comum. Aqui é penal militar. Aqui a batida é mais... Aqui é funk, jovem. Então nós vamos só pegar o seguinte, ó, o que nos interessa. Vocês estão vendo isso daqui, ó? Vocês estão vendo isso daqui? Deixa eu ver aqui, cadê a canetinha? A canetinha sumiu? Canetinha. Então vocês estão vendo isso daqui, ó? A conduta, ela vai ser mediante, a conduta vai ser mediante dolo ou culpa. Então, a culpa e o dolo estão na conduta. A conduta, ela tem uma intenção. Então, essa conduta tem uma finalidade. É por isso que o nome é chamado de teoria finalista. Essa conduta, ela tem uma intenção. Você precisa analisar a intenção. Precisa analisar a finalidade. Então, por isso, essa teoria é chamada de teoria finalista. Ponto. Só esses outros elementos aqui, nós não vamos entrar agora, porque nós vamos aprender lá no penal comum. Vamos avançar, então. Tá ok? Vamos avançar. No crime militar,
a conduta ela é sem o dolo ou culpa. Como assim a conduta sem dolo e culpa? Pessoal, isso daqui é uma teoria. Convencionou, segundo a teoria causalista, que a análise do dolo e culpa não vai ser na conduta. O que vai ser analisado na conduta? Vai ser analisado se a conduta é humana, se ela é voluntária, se ela é comissiva, ou seja, se ela é por uma ação, se ela é omissiva, se ela é por uma inanição. Ah, estou começando a entender, né? E para onde foi a análise do dolo e culpa? Ah, o dolo e culpa foi para cá, ó. A análise do dolo e culpa foi para cá. Aonde? Na culpabilidade. Então, para o crime militar, você vai analisar o seguinte, ó. Lá na culpabilidade é formado pela imputabilidade e depois nós vamos entender que o próximo elemento vai ser o dolo e a culpa. Por isso que é chamado de causalismo. 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 Vamos avançar, vocês vão aprender mais um pouco. Olha só essa informação importantíssima, né? Essa informação muito importante, por quê? Porque ela traz uma situação muito interessante, ó. O Código Penal Militar adotou a teoria psicológica normativa. Preste atenção nessa palavra. Cuja o elemento é imputabilidade penal, beleza, isso aqui eu sei, porque lá no penal comum também é. Depois, o dolo, olha que interessante, pessoal. O dolo aqui, esse dolo, ele já está incluído, ele já está junto com a consciência da ilicitude. Ah, entendi. Então, quando você analisa o dolo, você tem que, junto com ele, analisar a consciência da ilicitude. Por isso que é chamado de teoria psicológica normativa. Ou, depois, nós temos a situação aqui da culpa e a exigibilidade de conduta diversa. Ponto. Esses são os elementos da culpabilidade no Código Penal Militar. E logo abaixo vocês vão ver aonde nós vamos encontrar o amparo legal para afirmar que o Código Penal Militar adotou ou adota, né, a teoria causalística. Beleza. Estou começando a entender. Então vamos avançar. Olha só a composição. Senhores, olha só a composição, né? Olha só a composição da culpabilidade do crime penal militar. Então, nós vamos ter aqui, né? Nós vamos ter aqui a imputabilidade, artigo 48 do CPPM, ou seja, do CPM. Eu quero que vocês depois pesquisem isso daqui, leiam. Então, nós vamos ter lá embriaguez completa, proveniente de caso fortuito, força maior, menoridade, doença mental, desenvolvimento mental incompleto, retardado. Então, vocês percebem que esse ponto aqui, ele é idêntico ao Código Penal Comum. Mas depois nós temos isso aqui, ó, dolo com consciência da ilicitude e culpa, artigo 33 do CPM. E depois, exigibilidade de conduta diversa, que essa exigibilidade de conduta diversa é um pouquinho diferente, porque vai ter a coação irresistível, que nós vamos ter idêntico do penal comum, a obediência hierárquica, que é o mesmo nome iuris, mas tem um pouquinho de diferença na questão militar. E agora nós temos duas situações
que também é diferente do Código Penal comum para o militar, que são esses dois aqui, ó. Estado de necessidade exculpante, estado de necessidade exculpante e excesso exculpante. Essas duas situações só existem no Código Penal Militar. E nós vamos tratar sobre esses dois aí. Não se preocupem. Tá? Avançando aí, pessoal. Aqui vai estar o amparo legal. Eu quero que vocês leiam. Eu não vou ficar lendo aqui para os senhores, né, para não cansar. Aqui também está a situação da inimputabilidade. E aqui nós temos a seguinte pergunta, né? Pessoal, nós sabemos que o CPM adotou a teoria causalista, mas pode-se aplicar a teoria finalista da ação para os crimes militares, quando eu for fazer análise, ou quer seja no inquérito, né? Eu vou fazer pela teoria finalista, ou vou fazer pela teoria causalista, ou lá na auditoria militar, eu como juiz militar, eu vou fazer o quê? Vou usar a teoria causalista ou a teoria finalista. Pessoal, é sim possível aplicar a teoria finalista para os crimes militares. A jurisprudência tem adotado a teoria finalista, né, da ação para os crimes militares, em que pese o Código Penal Militar adotou, né, positivou, está positivado no Código Penal a teoria causalista. Vamos ver essa jurisprudência? Olha só, pessoal, a jurisprudência é nesse sentido aí, ó. Aqui nós temos uma situação de caso concreto, aonde houve a prática de violência física, beleza? Mas o mais interessante aqui, ó, a adoção dos princípios doutrinários da teoria finalista da ação, Hans Elson, cuja orientação permeia olha só, os nossos códigos penais militares, os nossos códigos penais, né? Códigos penais. Está incluindo aqui o comum e o militar. Onde a vontade do agente se funde com a finalidade da conduta. É o que eu falei para os senhores. Uma conduta com finalidade, né? E aqui nós observamos que o STM, nesse julgamento aqui, adotou a teoria finalista da ação. Aqui no nosso tribunal, né, nosso tribunal também, na nossa auditoria, também adota a teoria finalista, né? Aqui eu estou falando para os senhores questão basicamente doutrinária, para a gente entender. E aqui, mais uma vez, mais um julgado, né? Aqui nós temos mais um julgado, aqui, pessoal, aqui no crime, né, do 160, de respeito ao superior, adotou-se a teoria também finalista da ação. Depois você dá uma lida com mais tranquilidade. Pessoal, então, é isso, né? Vamos dar por encerrada essa aula, né? Vamos dar por encerrada essa aula e no próximo nós vamos estudar obediência hierárquica. Um abraço para todos aí.